Olá, sou a Cláudia, tenho um canal aqui no YouTube, Cláudia Fabiana Jesus. Já peço para você se inscrever no canal, se gostar dá um like, aperte o sininho das notificações e compartilhe com os colegas, com os amigos. Enfim, estou aqui para a gente poder olhar para a vida, parar alguns minutos aí e estamos aqui com os vídeos Provoque a Si. Você tem feito isso? Você tem provocado você a questionar sobre algumas coisas? A questionar sobre o seu modo de ser, de viver, das escolhas, enfim. É dar uma chacoalhada para que você possa fazer mudanças, senão você não faz mudanças. Se você não se provoca, você fica na mesmice, tá? O provoque a si mesmo deste vídeo traz uma pergunta: existe vida antes da morte? Olha a pergunta: existe vida antes da morte? O mais comum são algumas pessoas, algumas que se perguntam se existe vida após morte, né? Dependendo aí do lado espiritual da pessoa, mas de forma geral, o mais comum é se perguntar: existe vida após a morte? A nossa pergunta aqui é: existe vida antes da morte? É uma coisa meio óbvia, assim, as pessoas vão falar, não, existe vida sim, porque, né, tô vivendo. Mas eu tô trazendo reflexões mais simbólicas, né? Eu posso ter alguém vivo fisicamente, mas não se sente vivo psicologicamente. Você tá vivo emocionalmente? Então, na sua vida, em seu caso, em você, existe vida aí antes da morte? Acho que estamos aqui para questionar, para fazer provocações, e a questão aqui é se existe vida antes da morte. Muita gente vive fisicamente, mas está sem vida. Muita gente vive fisicamente arrastando. Muitas vezes as pessoas, algumas estão mortas psicologicamente. E você, como que você vive a sua vida? Como que você sente a viva? Você se sente vivo? Você se sente vivo? O que traz vida para você? O que traz vida à sua vida? Tem aí a questão dos paradoxos, vida e morte, morte e vida, né? Estão aí neste movimento. E a questão é o que você faz da sua vida se você sabe da morte. Percebe o quanto, se eu sei da morte, o que eu faço da minha vida? Se eu estou vivendo antes da morte? Olha que provocação, provocações. O que você precisa fazer com você diante do seu viver? O que você precisa fazer com a sua vida, com você? Ou, em vez de ficar pensando na morte, você vive. Tem gente que tem medo da vida e tem medo da morte. Tem gente que só pensa na morte e não tem tempo para viver. Então são questões complexas, mas que o convite é você refletir e provocar a si. Então, se provoque, se pergunte: em mim existe vida antes da morte? Em você existe vida antes da morte? E aqui o conceito de vida é se sentir vivo. O conceito de vida é se existe uma vivacidade em você. Então, se provoque. Está tendo vida aí antes da morte? Repense, compartilhe sobre isso. Isso tem a ver com esse seu jeito de viver e o que você pode e quer mudar. Se provoca. Existe vida aí antes da morte? Um forte abraço.